Manual de Astrologia Médica. Prólogo. Astra inclina sed non necessita, diz um provérbio a respeito da astrologia. Embora eu não seja dos que negam a existência do livre-arbítrio, não concordo inteiramente com o sentido deste provérbio, ao qual oponho o seguinte: os homens propõem, os deuses dispõem. Enquanto o livre-arbítrio permite ao ser humano pensar e crer até um certo ponto, os deuses, em verdade, os astros, ditam-lhe seu comportamento, limitando, assim, a sua liberdade de agir unicamente como ele bem entende. No instante em que o indivíduo nasce, a posição ocupada pelos planetas na eclíptica encontra-se gravada sobre o imperecível, a caixa, o horóscopo. Nada mais é que a inscrição nos céus em hieroglifos decifráveis por um astrólogo das características da nova personalidade que acaba de nascer, da sua aparência física, do seu destino, da sua saúde, enfim, de toda a sua vida. Dizer que os astros indicam e não obrigam, quando a ciência astrológica nos dá a cada dia novas provas da validade dos seus ensinamentos, é tão injustificado quanto pretender escapar da consequência das nossas ações, da lei da causalidade. O menor facto, por mais insignificante que seja, tem a sua importância na trama urdida pelas parcas e que o homem, nolens volens, vai seguindo durante toda a sua existência terrestre e até onde sabemos ulteriormente. A menor acato, eu diria, é marcada pelos astros. Quer se trate de uma viagem, de um encontro, de uma doença, da própria morte, que só representam um incidente na corrente ininterrupta formada pela roda das existências. Tudo isso está escrito. Mektob, dizem os árabes. Se a ciência astrológica nos possibilita ler nos símbolos celestes e predizer até certo ponto qual será o destino de uma pessoa de cujo nascimento conhecemos a data, o lugar e a hora exata, se nos possibilita também avaliar o estado de saúde e as tendências do nativo em termos de doenças, não se deve com isso concluir que ela faz do astrólogo que interpreta o tema um médico. A astrologia médica presta ao médico serviços inestimáveis, mas nunca pode substituí-lo. O astrólogo tem condições de revelar, com a leitura do horóscopo, o temperamento do indivíduo e dizer quais as partes do corpo mais expostas aos ataques da doença. Ele pode informar sobre a força de resistência dessa mesma pessoa e ajuda a estabelecer o diagnóstico. No entanto, a não ser que ele também seja médico, não haverá nem poderá curar o doente. Enfim, a astrologia médica oferece a qualquer pessoa que se empenhe em estudá-la a possibilidade de conhecer, através do tema de nascimento, o estado de saúde do nativo e as suas disposições. Com a ajuda das progressões, dos trânsitos das revoluções solares, podemos situar no tempo os seus estados mórbidos, estabelecer a data de uma operação, de uma hospitalização, de uma cura. Um médico astrólogo nunca estará em dúvida quanto ao diagnóstico. Ele conhecerá os estados de morbidez latente que existem no paciente e saberá descobrir os insidiosos males que nem sempre se consegue localizar através dos sintomas e da auscultação. Poderá assim preservar o paciente graças a um tratamento preventivo de ataques mais graves da doença, o que seria impossível de outra forma sem a ajuda da astrologia. Desejo agradecer aqui a todos aqueles que me ofereceram indicações valiosas e mais particularmente a alguns dentre os colaboradores dos
cahiers astrologiques, muito numerosos para serem citados um a um, que tiveram o obséquio de me comunicar temas de doentes. As bases da astrologia médica. Assistimos desde o início do último século ao progresso muito rápido das ciências práticas e da técnica de que participam a medicina, a cirurgia e a pesquisa biológica. Comparativamente, entretanto, observamos que a medicina teve um aproveitamento bem menor desse progresso do que a cirurgia, a química e a biologia. E isso por uma razão compreensível. Não se pode fazer experiências com o corpo humano vivo como se faz com cadáveres nas salas de anatomia, ou com tudo o que pertence ao reino vegetal e mineral. Infelizmente, a ciência pratica muitas vezes toma os efeitos por causas, mantém-se enfeudada no materialismo e não cuida o suficiente do princípio da vida, que ignora por completo, certa de que perderia o seu prestígio se admitisse os ensinamentos esotéricos tradicionais. O astrólogo que conhece e admite o princípio da tábua de esmeralda, o que está embaixo é como o que está em cima, sabe que o ser humano nada mais é a não ser a imagem tangível de Adam Kadmon imaterial, ou seja, o reflexo do macrocosmos ideal e real na matéria irreal, porém acessível aos nossos sentidos do microcosmo. O corpo humano reflete nesse espírito a eclíptica, onde se movem os planetas e os luminares. Ele é a reconstrução sobre a Terra do zodíaco celeste. A cada parte do corpo, a cada órgão, a cada membro corresponde um elemento, um signo zodiacal, um planeta. Da cabeça aos pés, a nossa forma corporal está ligada até à dissimulação definitiva ao macrocosmos que a governa. Para os que não estão familiarizados com o zodíaco e os planetas que o percorrem, recapitularei o essencial. Existem 12 signos zodiacais: Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses signos dividem-se em categorias de 6, 4 e 3 signos. A primeira divisão, a de 6, comporta os signos ímpares e pares, que são masculinos e femininos, diurnos e noturnos. Assim, o primeiro é Carneiro, é ímpar, masculino e diurno. Touro é par, feminino e noturno. Gêmeos é masculino e diurno, já que é ímpar. Caranguejo, signo par, é feminino e noturno, e assim por diante. A segunda divisão, a de 4 signos, chama-se divisão em quadriplicidades. Há 3 quadriplicidades, cada qual com, portanto, 4 signos, daí o seu nome. São elas, primeiro, os signos cardinais: Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio. São os signos de atividade e vitalidade, agem ativamente sobre o temperamento e a constituição do indivíduo, assim como sobre a evolução das doenças. Um tema onde a maioria dos planetas se encontrasse em signos cardeais indicaria uma grande mobilidade temperamental, variações bruscas de temperatura, curas rápidas, recaídas frequentes, doenças fortes, tudo isso evidentemente de acordo com o conjunto do tema, como veremos mais adiante. A linha 2, os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São os signos de estabilidade. Caracterizam a saúde do nativo por uma constituição firme que resiste às doenças. Por outro lado, o nativo cujo tema contém uma maioria de planetas em signos fixos leva muito tempo para sarar quando tem alguma doença e tende-se a contrair doenças crónicas. A linha 13, os signos mutáveis: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes.
São os signos da instabilidade e versatilidade, indicam um poder de resistência médio. As doenças não são nem fortes, como nos signos cardeais, nem crónicas, como os signos fígicos, mas há frequentes indisposições. O nativo está sujeito ao contágio, ele pega tudo, e a sua saúde sofre altos e baixos contínuos. A terceira divisão, por fim, a dos três signos, chama-se a divisão em triplicidades, que são em números de 4, cada um comportando 3 signos. As triplicidades correspondem aos 4 elementos que compõem o corpo físico do homem: fogo, terra, ar e água. A linha 1, os signos de fogo, Carneiro, Leão, Sagitário. O elemento fogo é quente e seco, representa a bilis, a força vital, os aparelhos e os órgãos que contribuem para a transformação da energia fisiológica, a vida. A linha 2, os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. O elemento terra é frio e seco, representa a atrabilis, o sistema nervoso, o aparelho de locomoção, as células, os tecidos, os ossos, os elementos sólidos do corpo. A linha 3, os signos de ar, Gêmeos, Balança e Aquário. O elemento ar é quente e úmido, representa os elementos mutáveis do organismo, os vasos sanguíneos, os espaços intercelulares, os elementos gasosos do corpo. Os signos de água, Caranguejo, Escorpião e Peixes. O elemento água é frio e úmido, representa o sistema digestivo, o aparelho genital, os choros, os sucos, a linfa, o leite, a urina, o sangue, os elementos líquidos do corpo. Vimos que cada signo possui, devido à classificação que acabamos de estabelecer, certas qualidades bem definidas. Assim, Carneiro é um signo diurno, masculino, cardial e de fogo. Leão, por outro lado, sendo diurno, masculino e de fogo, é fixo. Touro possui, junto com Escorpião, as características do signo feminino, noturno e fixo. Mas enquanto o primeiro pertence ao elemento terra, o segundo pertence ao elemento água. É fácil, portanto, compreender que nenhum signo poderá atuar do mesmo modo sobre a saúde de uma pessoa, tendo cada um as suas características bem definidas. Os temperamentos e os pontos elegíacos. As características desses temperamentos são as seguintes. A linha 1, o bilioso, reconhecido pela pele quente e seca, que equivale à qualidade dos signos de fogo, pela tez amorenada e às vezes amarelada. Os seus tecidos são firmes, os seus músculos robustos e desenvolvidos em comprimento. Tem bom apetite, bom garfo, com uma preferência pelas comidas bem temperadas, ricas, bebidas fortes, tende a ter problemas digestivos, hepáticos e prisão de ventre. Elimina pouco e mal. Além da pele seca, observa-se no bilioso uma frequente hipertensão arterial, palpitações, tendência a ser friorento, mucosas secas, nevralgias e câimbras. É ativo, determinado, trabalhador. A sua vitalidade é grande. A sua necessidade de sono é limitada. Magro e seco, o seu modo de andar e os seus movimentos são nítidos, bruscos, ativos. O seu pulso é rápido. A linha 2, o nervoso, em cujo tema predominam os signos de terra, tem a pele fria e seca, a tez fosca, os tecidos lisos, a musculatura pouco desenvolvida. Normalmente magro, já que come pouco, embora exigente quanto à qualidade da sua comida. Elimina pouco e dorme mal. Tem tendência à insônia, aos fenómenos neurasténicos, à astenia nervosa, à anemia e ao emagrecimento. Sofre muitas vezes de instabilidade cardíaca e artritismo, hipertrofia ou atrofia dos tecidos, conforme se apresenta o conjunto do tema.
Seus passos são energéticos e elásticos, os seus gestos também. Anda curvado, o seu pulso é pequeno e duro. A linha 3, o sanguíneo. Pode ser reconhecido pela sua afinidade com os signos de ar e pela sua pele, quente e úmida. A sua tez é colorida, rosada ou avermelhada. É um bom garfo, gosta de boa comida, bebidas, divertimentos e sono. Daí a tendência à obesidade. Elimina bem sais, urinas e sudações. São abundantes no sanguíneo. Pouco propenso à atividade física, necessitaria, entretanto, de exercícios ao ar livre. Tende a ter problemas de circulação e no sistema respiratório, gota e reumatismos, arteriosclerose e congestão cerebral. O seu pulso é energético e constante. A linha 4, linfático. Tem pele fria e úmida, o que corresponde aos signos de água. A sua tez é pálida, muitas vezes tem sardas. Os seus tecidos são moles, gordurosos, os seus músculos flácidos e envolvidos em gordura. Embora moderado, não abusando da bebida nem dos prazeres, tem preferência por alimentos pesados, indigestos e gordurosos, o que lhe ocasiona um abdômen proeminente. Necessita de muito sono, gosta de passeios, os seus gestos são moles, assim como o seu modo de andar. Propensa à hipersecreção salivar e estomacal, à hipertensão arterial, à asma, à hipertrofia do tecido linfóide, à sonolência. Os seus pés e mãos são com frequência úmidos e frios, e o seu pulso é lento e mole. Os antigos conferiam grande importância aos temperamentos e seria um grande erro ignorá-los. É preciso, porém, levar em conta o facto de que é muito raro encontrar numa pessoa as características de um só temperamento. Normalmente, cada indivíduo possui um temperamento misto, resultante da presença de um número muitas vezes igual de planetas em duas ou até mesmo três triplicidades. Outro elemento horoscópico que a astrologia moderna tem deixado muito de lado é o ILEG, o Dictionary Astrologique de Gauchon apenas o menciona sem dar qualquer definição. É preciso suprir esta lacuna. O ILEG é o ponto do horóscopo natal pelo qual se pode avaliar a força ou a fraqueza de constituição do nativo. Quando bem aspectado, confere-lhe resistência contra os ataques da doença. Com maus aspectos, enfraquece a sua vitalidade. É representado no tema astral por um dos luminares, Sol ou Lua, de acordo com as seguintes regras. A linha 1. O luminar que será escolhido pelo ILEG deve obrigatoriamente situar-se acima do horizonte. Segunda, a linha não pode desempenhar a função de ILEG quando se encontra na casa 8 ou 12. A linha 3 pode ser escolhido como ILEG quando está na casa 1, somente se não estiver mais de 20 graus acima da cúspide do ascendente. A linha 4. Quando os dois luminares preenchem essas condições, escolhe-se de preferência o mais dignificado. Quando há igualdade de condições, a preferência é dada ao Sol. A linha 5. Quando nenhum dos luminares pode assumir a função de ILEG, este papel é desempenhado pelo ascendente. A linha 6. De qualquer modo, o ascendente deve ser examinado da mesma forma que o ILEG. Para se ter uma noção correta a respeito da força ou da fraqueza do ILEG, é preciso encontrar o afeta ou o anreta. O afeta é o planeta que envia o melhor aspecto ao ILEG, age como apoio.
O Ano Ereta é o planeta que envia o pior aspecto ao Einleg, age como destruidor. O afeto é escolhido de preferência entre os planetas benéficos, o Ano Ereta entre os maléficos. Teoricamente, qualquer planeta pode indiferentemente ter a função de um desses dois pontos elegíacos. Quando não há nenhum planeta benéfico em bom aspecto, toma-se um maléfico e vice-versa. O Aileg, e se for o caso o Afeta e o Anereta, devem ser observados com atenção por sua posição, aspectos e configuração geral e particular. Eles fornecem informações valiosas sobre a robustez ou a fraqueza de constituição do nativo. Quando num tema o ILEG se encontra forte por aspecto e posição, a saúde será boa, a constituição forte. O afeta reforça-a, o anereta indica os seus pontos fracos. Os luminares, assim como o ascendente, mesmo quando nenhum desses é o ILEG, devem também ser examinados, já que são significadores de vida por analogia. Alguns autores atribuem uma importância maior ao Sol nos temas masculinos e à Lua para os nascimentos femininos. Outros pontos elegíacos são formados pelas partes da doença e da morte. Essas panes cairão em desuso, com exceção da parte da fortuna. Embora não sendo particularmente a favor do uso dessas partes, assim mesmo darei a seguir um dos métodos mais comuns para calculá-las. A parte da doença é o ponto do círculo zodiacal calculado acrescentando-se à longitude da cúspide do ascendente, a distância em graus que separa no tema do nascimento Marte de Saturno. A parte da morte é o ponto do círculo zodiacal que se calcula somando-se à longitude de Saturno, a distância em graus que separa no tema do nascimento a lua da cúspide da casa 8. Pelos signos e as casas que elas ocupam e os aspectos que recebem, essas partes podem fornecer informações que virão confirmar e reforçar as avaliações feitas através do estudo do tema.